Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do meu Grêmio? Michael na mira, hein? O problema que afastou Lucas Leiva da pré-temporada. E uma notícia muito triste, a aposentadoria precoce de Jean Pierre. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, deixa eu te atualizar sobre o Grêmio, que está em pré-temporada, está realizando os trabalhos visando 2023, com alguns reforços chegando. Vocês viram que o Reinaldo aí foi apresentado, inclusive, que tinha uma proposta do Fluminense e optou por jogar no Grêmio por conta da influência de Renato Portaluppi. Essa é a grande influência que o Renato tem sobre alguns jogadores. Ele tem essa capacidade de conseguir convencer alguns atletas a defenderem as suas cores pela relação que ele tem, pelo respeito que ele tem com muitos atletas no mundo do futebol. E hoje é curioso, porque o Fluminense enfrentou vários problemas após a saída da Unimed, mas hoje montou uma equipe bem competitiva, foi uma das grandes surpresas da temporada passada, e está montando mais uma vez um time interessante para voltar a disputar títulos em 2023. Hoje o Fluminense está na frente do Grêmio em termos de representatividade, inclusive vai disputar a Libertadores. E o Reinaldo, vejam só, optou por defender as cores do Grêmio, dentro de uma reconstrução. O clube vai disputar o Campeonato Gaúcho, depois o Brasileiro e a Copa do Brasil. E convenhamos, aqui está dizendo um torcedor, nós vamos fazer um campeonato de permanência, de somar 45 pontos e, enfim, não mais do que isso. Se a gente conseguir uma vaga na Libertadores, lucro. Esse é o Grêmio de 2023 para, dependendo dos reforços, dependendo do que acontecer, projetar mais para frente, porque a gente está vendo que várias equipes com SAF, com investimentos, com empresários, com aporte financeiro, enfim, vai ser muito difícil competir por qualquer coisa maior nessa temporada dentro da realidade que o Grêmio vive. Mas enfim, o Renato é um trunfo, assim, eu posso ter algumas críticas pontuais em relação ao trabalho dele, mas acho que nesse momento ele faz essa função, muitas vezes, de um executivo, de um cara que liga, vem jogar aqui, eu confio em você e tudo mais, e muitas vezes não deu certo, como com o André Balada, com o Thiago Neves, com o Robinho ex-Cruzeiro e Palmeiras, com quem mais? Diego Tardelli. Em vários momentos, em várias situações, não aconteceu, não deu certo. E outras acabou dando. O Cícero fez gol em final de Libertadores, o Fernandinho também, o São Paulo e Atlético Mineiro, o próprio Bruno Cortez, Léo Moura, jogadores, o Maicon, que era um jogador que saiu meio que afastado do São Paulo, com a torcida xingando, todos esses jogadores recuperados no Grêmio, e é baseado nisso que o Grêmio aposta na função ali, na vitrine, na figura do seu maior ídolo. Pois bem, é nesse cenário que talvez Michael, ex-Flamengo e Goiás, possa defender as cores do Grêmio. Todo mundo sabe da admiração que o Michael tem pelo Renato. O melhor momento do Michael no Flamengo foi sob comando do Renato. Ele saiu dando uma entrevista emocionada, falando que sofreu depressão quando chegou no Flamengo e não conseguiu render aquilo que ele rendia no Goiás. E é o Renato que recupera o Michael, porque é o estilo do jogador que o Renato adora. Foi assim com Pedro Rocha, foi assim com Everton Cebolinha, foi assim com o PP. Jogadores de lado de campo, os pontas, que o Renato estimula. Porque ele diz para os caras, pode tentar o drible, pode tentar. Se você perder a bola, não tem problema, eu armo uma retaguarda para você, mas tenta de novo. Se você perder, porque uma hora você vai conseguir. Então o jogador se sente muito acreditado, com muita confiança para poder exercer essa função. E o Michael seria perfeito, porque é um dos pontas assim recentes com destaque no futebol brasileiro. Ele está no Al Hilal da Arábia Saudita e não quer ficar lá. Já tentou sair, já está tentando uma liberação, só que tem um problema. O Al Hilal tem um transfer ban, que é um impeditivo da FIFA por conta de dívidas passadas, vem uma punição em que você não pode contratar até que essas dívidas sejam quitadas. E é curioso, porque normalmente times árabes têm muito dinheiro, mas às vezes até por erros administrativos isso acaba acontecendo. E aí vem a FIFA lá e diz, enquanto você não pagar uma dívida referente a tal jogador, com tal clube e tudo mais, isso já aconteceu até com clubes brasileiros. Aqui o Cruzeiro passou por isso, o Santos passou por isso recentemente. O transfer ban ele impede você de contratar. Então o que acontece? Por isso que eles não podem liberar jogadores, porque senão eles não conseguem repor.
é exatamente isso que está acontecendo. O Grêmio monitora essa situação, espera por essa definição, porque o Michael toparia jogar no Grêmio, especialmente pela relação que ele tem com o Renato, mas ele precisa ser liberado. O que é liberado? Rescinde o contrato? Muitas vezes sim, com um acordo financeiro, o jogador abre mão de valores e tudo mais, desde que o clube top, né? E muitas vezes eles aceitam quando o jogador não está mais feliz, enfim, quando isso é uma negociação via empresário do jogador com o próprio clube. Não é tão simples de acontecer, mas é possível quando o jogador está insatisfeito. Então o Grêmio tem que esperar essa definição, porque aí sim, o Michael conseguindo essa liberação, talvez até dê uma prioridade para o Grêmio. E é um jogador de 26 anos ainda, com muito potencial, que eu acho que pode dar muito certo no Grêmio. Aí sim, acho que eleva muito o patamar desse ataque gremista, que precisa muito de um jogador dessa função. Outras notícias não tão boas relacionadas ao Grêmio. O Lucas Leiva, que é um guri maravilhoso, né, que eu tenho muita admiração por tudo que ele fez lá no início da carreira, né, a Batalha dos Aflitos, quando ele começa a sua carreira como jogador, depois constrói ali a sua carreira no Grêmio até chegar na final da Libertadores de 2007, faz carreira na Europa, um moleque, hoje já um maduro, né, de 35 anos, pai de família, um cara que sempre levou a sua carreira com muita seriedade. Ele foi afastado da pré-temporada, onde o Grêmio realiza os seus treinamentos, porque os seus exames apontaram uma alteração no ritmo cardíaco. E, obviamente, né, com todo o cuidado e toda a precaução, o Grêmio comunicou, através de uma nota oficial, dizendo que ele estava afastado temporariamente para que, enfim, novos exames apontem o que de fato está acontecendo com o Lucas. Por isso, a preocupação, a gente não pode normalizar esse tipo de coisa, né, tem que tratar com muito cuidado, porque os jogadores não são máquinas, né? São seres humanos e problemas de saúde dessa magnitude acontecem. Alguns são tratáveis, são contornáveis, né? E a gente espera que seja o caso. Então, o Lucas Leiva está afastado momentaneamente, inclusive dos treinamentos da pré-temporada, e a gente torce para que tudo dê certo, para que logo ele possa desenvolver a sua atividade, ajudando o Grêmio, seja tecnicamente, seja em campo, seja no banco de reservas, seja no grupo, seja de que forma. O Lucas é um símbolo assim do Grêmio, por tudo que ele representou, assim, né? Sempre defendendo as cores do clube, mesmo quando não estava lá, e voltando nesse momento, né, para ajudar o Grêmio a subir, demonstrando todo o seu amor pela camisa do Grêmio. Então, toda a minha oração aqui para que tudo dê certo com o Lucas Leiva. Tem outra notícia muito triste, essa me deixou muito chateado, que envolve o meia Jean-Pierre. O Jean-Pierre, aos 24 anos, decidiu encerrar a carreira de jogador de futebol. É óbvio que essa é uma informação ainda extraoficial, mas os empresários do Jean-Pierre, o seu staff, confirma que ele comunicou que não vai mais jogar futebol. Eu fico muito triste porque é um jogador de extrema qualidade técnica, que tem, obviamente, uma dificuldade, né, demonstrou ao longo do seu crescimento como jogador profissional, uma dificuldade de talvez se adaptar ao dinamismo que o futebol exige hoje, mas a sua qualidade, a gente sempre esperou que fosse compensar tudo isso. Eu vou citar um exemplo aqui, que vejam bem, né, guardadas as devidas proporções, o que acontece hoje com Paulo Henrique Ganso, que tem um problema sério nos dois joelhos, e que até sofreu uma lesão grave contra o próprio Grêmio, lá em 2010, era apontado como, enfim, um dos jogadores mais geniais que o futebol já produziu. Ele continua sendo esse cara, mas obviamente com muito mais dificuldade. E Abel Braga deu uma insistida um pouco no começo da temporada passada, até Fernando Diniz realmente apostar no Ganso, e o Ganso ter sido um jogador espetacular no ano passado, daqueles jogadores que a gente para assistir. O Ganso ainda consegue entregar tecnicamente, mesmo sem ter essa velocidade, porque ele faz a bola, ele faz o jogo correr. Eu imaginava que o Jean-Pierre poderia ser esse cara. Ele não conseguiu se firmar no Grêmio, teve uma série de problemas particulares, foi emprestado, inclusive foi negociado com um clube turco, detectou um problema de saúde muito grave, né? Um câncer, um tumor nos testículos. O clube rescindiu, o Grêmio, né, repatriou para que ele fosse cuidado nesse processo todo. Quando ele pôde voltar a jogar, o Grêmio emprestou ele para o Avaí. Ele fez alguns jogos, mas não conseguiu render também o esperado e tinha voltado. Não se sabe se ficaria à disposição, se o Grêmio iria utilizá-lo, se emprestá-lo de novo. O fato é que ele, por conta própria, decidiu encerrar o seu vínculo. Ele tinha mais um ano de contrato, fez um acordo para receber não a totalidade dos valores de uma vez só, mas uma parcela um pouco menor,
por mais alguns anos, então o que lhe dá uma garantia financeira. E segundo informações, ele tem uma certa estabilidade já adquirida ao longo desses poucos anos como jogador, mas que ele conseguiu ter uma estrutura bacana, conseguiu se organizar, foi um jogador que, enfim, pensou no futuro já, mesmo que antecipadamente, e tem uma reserva para poder tocar a sua vida. É muito triste porque provavelmente o futebol já não estava mais fazendo o Jean-Pierre feliz. Pode ser que ele tenha uma dificuldade por conta do problema de saúde, pode ser que ele tenha alguma outra lesão que, enfim, que o impeça de desenvolver o seu melhor jogo, e pode ser que a sua cabeça realmente não esteja apta. O Ronaldo Nazário bateu muito forte nessa tecla, depois da eliminação do Brasil na Copa, de que a gente precisa pensar realmente na saúde mental, nesse aspecto psicológico dos jogadores, porque eles não são máquinas, né? Existe uma cobrança muito forte pelos altos salários, pelo mundo que eles vivem, mas o jogador abdica de muita coisa, né, para ser jogador de futebol. É uma escolha que é difícil sim, porque a gente só olha o ônus, né? Só olha o bônus, não olha o ônus, não olha tudo que o jogador precisa fazer em termos de dedicação, família, interromper a juventude, as escolhas, enfim, é uma série de fatores que muitas vezes fazem com que adolescentes e jovens não tenham uma maturidade suficiente. Eu não sei se é o caso. Eu tentei trocar mensagens com o GPR, ele ainda não me respondeu. Lamento muito, mas espero que essa decisão tenha sido bem pensada e que ele seja feliz, é a minha torcida. Lamento de verdade essa informação. Agora, o João Batista Filho, meu parceiro lá do Sul, ele apurou que, além do staff que tentou convencer o Jean-Pierre a não fazer isso, Fernando Diniz, técnico do Fluminense, também buscou uma aproximação, questionou essa possibilidade, chegou a oferecer para ele um contrato de produtividade, alguma coisa assim, para que ele pudesse jogar bola, jogar o seu futebol e, quem sabe, até conseguir corresponder no Fluminense, que, poxa vida, a gente está falando aqui, né, uma equipe que evoluiu muito do ano passado para cá e que tem no Fernando Diniz um cara muito ascendente sobre esse elenco, que recuperou o Paulo Henrique Ganso, por exemplo, né, e que tem lá no Herman Cano, um artilheiro do Brasil, mas parece, aparentemente, né, ele está irredutível e não quer mais jogar futebol. Eu lamento de verdade, porque é um talento e a gente sempre fica triste quando um menino interrompe o sonho, assim, que todo mundo tem o sonho de ser jogador de futebol. Ele conseguiu realizar esse sonho e 24 anos é muito jovem, né? Ele tinha muita estrada para percorrer. Uma pena, mas são notícias que a gente passa aqui para vocês. O que vocês acham disso tudo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!